Esta consultoria, que a gente denominou de projeção de demanda, faz parte do segmento de consultoria chamada marketing comercial e tem por objetivo analisar o tamanho do mercado, visando fazer uma previsão de vendas e com isso dimensionar até a tua capacidade, né? Existem várias formas de se pensar em projeção de demanda. Na verdade, nós vamos ver uma ou outra aqui que não seja também muito complexa, mas que defina quais são os mercados que têm o maior ou menor interesse, né? Uma visão estratégica de médio e longo prazo é importante, porque, na verdade, se eu vou, por exemplo, aumentar a minha fábrica ou mantê-la ou até diminuí-la, eu preciso entender como é que essa demanda vai se passar ao longo dos próximos meses, não apenas no mês seguinte. Eu tenho que ter uma visão de médio e longo prazo, né? Então isso é muito importante. Agora, mesmo para curto prazo, quanto que eu vou produzir no mês que vem, né? É importante fazer uma previsão de demanda, porque se você faz uma produção muito grande, você acaba tendo um estoque enorme, e esse estoque não sai, esse estoque não vende, e você fica pagando lá a estocagem e tem um custo muito grande para isso. Por outro lado, se você faz uma previsão de vendas e uma produção muito pequena, você perde vendas. E ao perder vendas, você está mandando para a concorrência atender a sua demanda que você não atendeu, né? Então é muito importante você tentar fazer uma previsão de mercado, previsão de demanda. Várias técnicas existem. Nós vamos apenas parar em uma ou duas. Nós vamos falar em alguma coisa muito simples e outras a gente vai tentar projetar linearmente essa demanda e também introduzir a questão da sazonalidade. De qualquer forma, é relevante entender esse ponto com muita cautela. Nós vamos também usar umas planilhas aí para poder mostrar isso e é por aí. O vídeo que nós vamos agora apresentar é sobre projeção de demanda. Por que projetar a demanda, né? É importante no sentido que você precisa saber quanto você vai produzir, quanto você vai vender, qual vai ser a demanda dos seus produtos. Lembre que nós estamos falando sobre o jogo de competências empresariais que tem 3 produtos, que é a guitarra, contrabaixo e piano digital. E você tem a demanda dos últimos 4 anos aí para olhar. Claro que você vai olhar também os preços dos concorrentes, você vai olhar o quanto eles estão investindo, mas deve olhar os últimos 4 anos e dar uma olhada se isso pode de alguma forma te ajudar a projetar daí para frente, né? Nós vamos tratar de duas técnicas. Uma técnica a gente chama de projeção linear, que é pegar o passado e os 4 anos, né? Simplesmente linearmente procurar ver qual é a projeção, qual é a tendência linear daqueles números. A outra é usar a mesma projeção linear, mas colocar também o efeito sazonal, o efeito do mês, o efeito da estação, né? Que a gente vai então, com detalhe, poder mostrar para vocês como é que faz. Nós vamos a seguir colocar todos esses dados que são dados do manual numa planilha para poder trabalhar e mostrar para vocês. Então eu trouxe aqui para essa planilha os dados que são dados no manual dos 4 últimos anos. Então, ano menos 3 é 4 anos atrás. Ano 0 é o ano que acabou de passar. Então, a diretoria anterior, ela tomou decisão no ano 0, dezembro. E está agora jogando a bola para a gente. Nós vamos pegar o ano 1 e janeiro, certo? Bom, qual seria uma boa projeção para esse ano 1 de janeiro, né? Vamos analisar os janeiros dos anos que se passaram. Eles começaram lá atrás, com uns 576, depois subiu para 700, caiu para 298 e está em 396 no último ano. O que seria uma boa previsão para isso, né? Vamos pegar dezembro. Dezembro eu tinha 879, 389, 510 e 420. Repara, os números estão caindo, né? De 4 anos atrás para o último ano, os dados vêm caindo. Bom, vamos lá. Vamos tirar uma média desses valores para ver o que dá. Está aqui a média tirada para todos os meses da demanda de guitarra. Por exemplo, no mês de janeiro, a média que deu foi 492. No mês de fevereiro, 463 e daí para frente.
Se a gente analisa esses dados, você vê que o maior deles é em agosto, né? Aparentemente tem um pico em agosto, porque se você olha para a esquerda e para a direita, você vai ver que só cai, né? 801 é um pico, sem dúvida. Mas tem outros picos por aí, né? Por exemplo, em março você vê que 681 também representa um pico, talvez não tão grande quanto agosto. Ou seja, tem um efeito que a gente chama de efeito sazonal aí, que é importante. Em alguns meses a coisa aparenta ter um crescimento maior do que em outros meses, né? Vamos olhar um pouquinho o contrabaixo. O contrabaixo talvez seja um pouco diferente. Contrabaixo. Repara, há 4 anos atrás, em janeiro de 94, subiu, está subindo. Enquanto o guitarra estava descendo, o contrabaixo está subindo, né? Vamos ver dezembro. Dezembro tinha 170, foi subindo, está indo 193. Olha só, quando a gente prevê aqui uma demanda usando a média, olha a média de janeiro, 116. Como a coisa vinha crescendo, a média acaba sendo pessimista. Vamos ver dezembro, a média de 162. Novamente, o último ano foi 193, como é que eu vou prever agora 162? Como a coisa vinha crescendo, realmente passa a ser pessimista. Eu diria que piano digital deve ser a mesma coisa. Como vinha crescendo, a média que aparece vem, na verdade, sendo pessimista e caindo. Bom, por que essas médias não são uma boa previsão? Porque, na verdade, tem essa questão da tendência. Tendência de subir ou tendência de descer. Vamos olhar a guitarra. A guitarra, por exemplo, está aqui representada e claramente a gente vê uma tendência de queda. Se a gente traça uma linear por esses pontos todos, está aqui, ó, você vê que ela tem uma tendência realmente de queda. Se não se fizer nada, esse mercado vai desaparecer daqui a pouco, né? E se você quiser prever usando a projeção linear, seria aqueles pontos pretinhos que aparecem depois da curva em azul, né? Mas na verdade o que ideal seria que você, além dessa previsão de tendência, você incluísse também a sazonalidade, que é isso que está aqui, né? É o verdinho que joga da mesma forma como o passado se demonstrou. Se você vê, tem um pico ali, né? Aquele pico provavelmente é o pico de agosto. E se você volta atrás, você vê um pico lá no 4 anos atrás, em agosto. Você vê um outro pico 4 anos atrás, 3 anos atrás, o outro em 2 anos atrás, ano passado e agora. Então como é que a gente chega a esses números? É o que eu vou tentar demonstrar agora na próxima planilha. Essa próxima planilha é igual à anterior, só que tem que agora eu peguei os dados e botei ele numa vertical. Então eu peguei todos os dados de demanda de guitarra e botei eles na vertical para poder depois traçar esses gráficos. E o que eu fiz também? Eu tentei procurar ver qual é a equação dessa regressão linear. Qual é essa linha de tendência, qual é a equação dela, que já está lá em cima, né? Eu vou ver como é que eu cheguei a ela. Eu apontei para os dados e pedi para adicionar uma linha de tendência. Está aqui, ó. Adicionando a linha de tendência, ele vai jogar uma outra linha preta em cima daquela que tinha. Mas além disso, ele vai me dar uma coisa que eu peço aqui, ó, exibir equação no gráfico. Ele já até botou pequenininho ali. Eu vou fechar isso aqui. E vamos pegar isso aqui, ó, trazer aqui para cima. Será que é a mesma equação? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ampliar isso aqui para ver se aparecem os mesmos valores. Exatamente os mesmos valores, né? Menos 6,8609 multiplicado por x mais 745,07. Essa é a equação da reta, equação da regressão linear. E é igual a de cima, então eu já posso me dar o luxo de apagar ela. O que vem a ser esse 745,07? 745,07 é o valor de y quando o x é igual a zero. Olha só, se o x é igual a zero, significa que o mês zero, na verdade, o x é o eixo horizontal e o y é o eixo vertical. Se o x é igual a zero no eixo horizontal, nós temos que o y é igual a 745,07, que é exatamente o ponto em que essa reta vai encontrar esse eixo vertical.
que vem a ser o menos 6,8609? É quanto cai o Y, quanto cai, na verdade, a reta, né? Para cada incremento de uma unidade no X, para cada incremento do mês. Quando o mês se passou, caiu a demanda em 6,86. Passou-se mais um mês, caiu mais, então representa essa queda, representa aí o coeficiente angular dessa reta. Para que eu preciso dessa equação? Eu preciso dessa equação porque eu vou querer comparar os pontos da azul com os pontos da reta. Isso eu vou fazer através de uma minha planilha. Aqui eu tenho a equação azul, né? Essa é vertical aqui. E eu vou colocar aqui a equação da regressão. Como eu vou fazer isso? Eu vou trazer essa equação que está ali para dentro. Se vocês olharem, o que representa essa célula, está aqui em cima. Ó. É exatamente aquela equação representada para o mês 1, que seria o C18. E eu fazendo a mesma coisa para todos os demais lá embaixo, eu tenho então a reta de regressão representada em termos dos seus valores até dezembro desse ano que acabou. E o que eu vou fazer com isso? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comparar esse ponto de janeiro aqui com esse ponto de janeiro aqui. O que significa isso? Eu comparar a demanda real com o que a regressão está me indicando. Eu vou dividir um pelo outro para ter uma ideia desse coeficiente de sazonalidade. Eu vou pegar 576 e dividir por 788,2 e vou obter 0,78. O que é 0,78? É exatamente o índice de sazonalidade do mês de janeiro para aquele ano, 4 anos atrás. Bom, mas 4 anos atrás, e agora? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 3 anos atrás e fazer a mesma divisão para achar o mesmo coeficiente. Vou fazer 2 anos atrás, vou fazer para o ano passado e aí eu vou tirar uma média. Então o que significa esse 0,79? É a média do efeito sazonal para janeiro nos últimos 4 anos. E eu vou usar isso para projetar para o futuro. Mas não vou fazer só para janeiro, eu vou fazer para janeiro, fevereiro, março, etc. E não é à toa que o índice sazonal de agosto é o mais alto. O de março também deve ser alto. Repara que tem picos, como março e agosto, mas tem vales aí. Ó, onde é que está um vale? Fevereiro é um vale, olha lá, 0,76. Novembro está ali, 0,75. Ou seja, tem picos e vales, né? O que eu vou fazer com isso? Eu vou primeiro pegar todas essas efeitos sazonais e vou trazer para cá. Ó. Eu vou representar eles aqui, nessa vertical. Para quê? Para me ajudar a recompor, então, a linha verde. O que é a linha verde? É a tendência multiplicada pela sazonalidade. Então, se vocês olharem aqui em cima, vocês veem a equação da tendência multiplicada pelo G66. G66 é esse pontinho aqui, né? Então, eu estou aqui refazendo, na verdade, a linear com sazonalidade, que é exatamente o verde. Então, se eu botar isso aqui tudo dentro de um gráfico, eu vou obter esse gráfico que está aqui para a guitarra. Se eu fizer o mesmo trabalho para contrabaixo, eu vou encontrar isso aqui. Ó. Vamos ver, ele está subindo bem. E o piano digital mais ainda, né? Mais inclinado ainda. Então é isso aí, senhores. Então reforço para vocês o seguinte, a informação de demanda total e para previsão de vendas é uma coisa muito importante para você dimensionar o teu mercado e pensar no crescimento dessa empresa no futuro. É um elemento chave para a estratégia de uma boa empresa.